Fica tranquilo. Não? Não. Obrigado. Ah, então tá bom. Bom, meio-dia e 34 pelo relógio do meu computador, que vive errado, mas pelo meu relógio de pulso, meio-dia e 36. Vamos dar início à reunião, pedindo ao Tasto, ao Marcelo, que silencie os microfones. Só um minuto, presidente. Você pode ativar o seu microfone, presidente, por favor. Eu, de antemão, quero pedir aos presentes que preencham no chat desta reunião a informação de seus nomes, seus clubes, o cargo que está exercendo nesse período, quem são os governadores, ou que já foram governadores, ou que ainda serão, que daqui eu estou vendo o Fávaro, preencham os períodos, e quem não é rotariano, que muitos nos dá o prazer da presença, colocar que está na reunião a convite de qual companheiro. Eu, mais uma vez, venho a agradecer a Deus por estar presente, ter conseguido estar presente nessa reunião, e agradecer ao companheiro Marcelo, meu vice-presidente, que com muito esforço também tem me substituído melhor até do que eu. Bom, então vamos deixar de delongas e vamos para a nossa reunião, né? Eu passo a palavra ao companheiro Tácito, meu querido diretor de protocolo. Boa tarde a todos. Solicito que, após o sino, aplaudamos a bandeira nacional e as demais bandeiras da Panóplia. O Rotary Internacional, sob o lema Rotary abre oportunidades, tem como presidente no período 2020-21 o companheiro Holger Knack, da Alemanha, com a classificação Mercado Imobiliário Direção. O Distrito 4.570 tem como governador, no período 2020-21, a companheira Cacima Timone Góes Campanha, do Rotary Clube Campo do Jordão, com a classificação Farmácia Bioquímica Ensino Superior. O Rotary Clube Tijuca tem como presidente, período 2020-21, o companheiro Gustavo Creton, com a classificação Servidor Público Controle de Contas Públicas. A nossa reunião de hoje contará com a presença do companheiro Cristiano Gonçalves, do Rotary Clube de Resende Campos Elíseos, presidente do atual período, que fará uma palestra sobre coaching, o poder da reprogramação. Eu solicito ao companheiro Cristiano, depois, quando for se apresentar, que nos diga a sua classificação. Presidente, por favor. Obrigado, Tácito. Eu quero pedir à companheira Amália que faça o brado do nosso Rotary Clube Tijuca, bom para valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer! Obrigado, Amália. Obrigada, presidente. Eu agora vou fazer a apresentação do nosso companheiro palestrante de hoje. Eu vou ter que olhar aqui no meu computador, que eu imprimi, mas deixei no carro. O companheiro Cristiano Gonçalves, casado, 43 anos, personal e
Profissional Coaching. Primeiro coaching na cidade de Resende. Ele atua desde o ano 2012 no desenvolvimento de pessoas, de empresas e partidos políticos. Primeiro coaching político no Brasil. O nosso palestrante já palestrou para mais de 10 mil pessoas por todo o nosso país. E segundo ele, já perdeu a conta de inúmeros clientes que já atendeu. Além de consultor e jornalista, é proprietário do JSD, Jornal Sul Digital, além de contribuir e dirigir diversas páginas de conteúdo e informação social nas redes sociais. YouTuber de conteúdo político que já atingiu mais de 1 milhão de visualizações. Fundador e idealizador do projeto político nacional Autores da Pátria. O Cristiano é rotariano desde 2016 e é atual presidente do Rotary Clube Resende Campos Elíseos. Me perdoe se eu esqueci alguma coisa, Cristiano, mas obrigado por sua disponibilidade de nos palestrar aqui para o Rotary da Tijuca e para os demais companheiros de Rotarys que estão presentes de outros clubes e quem não é rotariano. E passo a palavra para você nos brindar com a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, companheiros, companheiras. É um prazer enorme estar com vocês. Sempre quando eu vou palestrar fora do ambiente rotário, eu me apresento. E no Rotary nós temos esse comportamento de ser apresentado, né? Muito legal. Muito obrigado. Eu quero só chamar aqui a minha esposa, que está aqui do meu lado, para mostrar para vocês, apresentar rapidamente, que é a Aline Rocha. Ela presidiu o clube antes de eu estar presidindo, ela me antecedeu. E ela está com os afazeres aqui. Novidade para nós, uma reunião na hora do almoço, né? Primeira vez que nós vamos participar. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa palestra para vocês. Estou ouvindo, tá? Tchau. Interessante a oportunidade de falarmos sobre coaching. Eu sempre falo no meu clube e nos clubes da região mais próximos. É muito importante nós entendermos a dinâmica da reprogramação comportamental. Acredito que eu já posso ir direto ao assunto para o nosso encontro de hoje. E eu vou falar do poder da reprogramação, mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre coaching antes, né? As pessoas, elas estão vendo muito, ou ouvindo muito falar sobre coaching nas redes sociais e acabam ouvindo, inclusive, piadas, assuntos que desvalorizam o processo de coaching, porque as pessoas não compreendem. Aliás, muitas pessoas não compreendem, inclusive ignoram coaching, justamente por não saber, porque é uma palavra estrangeira, não está no cotidiano, nós não sabemos o que é coaching. Eu também não sabia antes. Eu sempre fui coach antes de ser formado, e aí é muito interessante quando nós dominamos o conhecimento e nós sabemos exatamente o que é coaching. Então eu vou explicar rapidamente o que é e vou falar um pouquinho sobre a reprogramação. Coaching é um processo, isso mesmo. Nós passamos por um processo de autoconhecimento. Essencialmente é isso. Então, coaching é o processo. Coach é o profissional. E o cliente no processo de coaching se chama coachee. 3 palavras muito parecidas, mas que têm sentidos diferentes.
Coaching com ING no final é o processo. Coach é o seu profissional. E coach é você na condição de cliente na hora de estar fazendo um processo. Como é que funciona um processo de coaching? Coaching funciona no modo individual, você com o seu coach, no modo empresarial, né, para as empresas, grupos de funcionários, de líderes, ou coaching grupo, por exemplo, o Rotary Club Tijuca deseja atingir algumas metas e contrata um coach para poder ajudar a trabalhar essas metas. Então, coaching grupo e coach pessoal, coach empresarial, coaching grupo. Pois é, são essas formas de desenvolver o processo. Basicamente, tanto a empresa, quanto o grupo, quanto o cliente individual, ele deseja atingir alguns resultados que ele não está vendo sucesso nos seus intentos. Por exemplo, como é possível nós desejarmos algo e nós mesmos não estamos conseguindo atingir este objetivo? De que forma isso pode acontecer se é o seu desejo? Agora, quando eu vou explicar o processo da reprogramação, você vai entender onde atua o processo, de que forma o profissional coach vai poder ajudar na solução e na realização de objetivos e sonhos. Eu vou sempre interromper e tomar muita água. Eu tomo muita água. Eu não sei o que acontece. Eu tomo água normalmente, mas quando eu estou palestrando, parece que a água se esvai mais facilmente. Tomo água demais na hora que eu estou palestrando. Bom, vamos falar da reprogramação. Nós estamos acostumados o tempo todo a organizar nossa casa, o nosso clube, as demandas do clube, nosso trabalho, nossa estante de livros. Eu tenho aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas eu tenho uma estante de livros aqui que eu de vez em quando estou arrumando ela. Eu tenho jardim ali na frente, aí eu tenho que ir lá, eu gosto de cortar meu gramado, eu vou lá organizar o jardim, as minhas flores. Então, em toda a nossa existência, desde que nascemos, a parte infantil, juvenil, nós somos ensinados a organizar as coisas fora da mente. O tempo todo nós estamos organizando tudo. Só que nós não fomos ensinados a organizar as coisas na mente. E aí, muitas vezes, a gente nunca nem parou para pensar isso. A gente nunca parou para refletir que eu preciso encaixar as coisas, cada uma no seu lugar, na mente. Então, nós cuidamos da vida do lado de fora, cuidamos da casa, cuidamos de tudo, menos a nossa mente. Aí que vem o processo da reprogramação. Porque nós precisamos também, nas nossas mentes, colocar cada coisinha no seu devido lugar. Eu quero traduzir para que você entenda o porquê disso, porque você deve estar se perguntando, por que eu vou fazer isso? Será que eu estou tendo a necessidade de reprogramar e de encaixar as coisas na mente? Estou com tudo certinho, minha vida está resolvida, bem desenhada, não tem necessidade disso. Então, eu preciso explicar um pouquinho para que você consiga entender. Tudo que nós fazemos, agora, por exemplo, você está concentrado comigo me vendo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu olhar aqui abaixo e à direita, é porque eu estou olhando os rostinhos de vocês aqui na minha tela. Aqui eu olho para a câmera para falar com você, mas eu gosto de olhar as reações de vocês aqui. Então, toda hora eu vou olhar para cá para poder ver vocês. Então, o que você está fazendo agora é estar concentrado. Concentrado no que eu estou falando, concentrado nesta reunião, mas a vida está em plena continuidade. As coisas estão acontecendo enquanto nós estamos aqui nesta sala. Existem pessoas que elas não conseguem estar aqui agora concentradas. Elas estão aqui agora, nesta sala de reunião, mas ao mesmo tempo elas estão com a mente no trabalho, na família, no Covid, que está tomando conta do mundo, na chuva, no sol, no carro que tem que consertar. Então, o momento em que você
pensa em alguma coisa, você coloca um pouquinho de energia naquilo que você está pensando. Aí isso é emaranhado de questões ao qual eu estou comparando com organizar a vida, fora e dentro. Então, eu tenho aqui um conjunto de livros que podem estar organizados ou desorganizados. Então, nós temos um conjunto de pensamentos que podem estar organizados e desorganizados. O que acontece quando esses pensamentos estão desorganizados? Estamos entregando muita energia. Todo mundo aqui sabe que a parte do corpo humano que mais gasta energia é o cérebro, né? E aí nós gastamos essa energia mental. Quando ela está sendo dispensada para vários projetos, pensamentos, para várias situações, nós estamos consumindo energia. Quando precisamos cumprir uma determinada tarefa, essa energia, quando não concentrada, nós temos um resultado talvez não tão satisfatório como nós gostaríamos de ter. Aí que existe a grande questão e o interesse das pessoas por esse processo de reprogramação que nós chamamos coaching. Por isso que as empresas querem entender por que elas estão deixando de crescer, ou porque ela está tendo perdas inexplicáveis. E nós, a nível pessoal, por que os nossos sonhos estão sendo empurrados para segunda-feira, para o mês que vem, para o ano que vem? Se eu desejo, se eu quero, por que, vamos usar aquela expressão, eu estou empurrando com a barriga? Não dá para entender se é o meu desejo, por que eu não pego e faço? Não é uma pergunta interessante? Mas aí é que está, essa dispersão de energia. Quando nós estamos dispensando muita energia mental em várias questões, ou quando, por exemplo, se eu chegar agora na minha estante, está fácil eu encontrar o meu livro, porque a minha estante de livros está organizada. Eu vou chegar no livro que eu quero em 5 segundos. Mas se a minha estante de livros estivesse totalmente desorganizada, eu chegaria no livro. Eu iria encontrar o livro 5 minutos depois. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que não importa qual é a sua idade, qual é o seu negócio, o que você faz. Se você organizar ainda mais as questões dentro, você otimiza, você ganha tempo, você ganha mais recursos, você realiza mais. Então, essa reprogramação, que nós chamamos de coaching, que é que nós realizamos com um coach e um coachee, ou uma empresa ou coach grupo. Então, sempre existe ganhos. E aí eu começo fazendo perguntas. Eu vou fazer muitas perguntas no nosso encontro de hoje, mas é para gerar reflexão e entendimento. Por exemplo, os seus próximos desejos, das coisas que você está desejando, seja qual for. Eu te faço a seguinte pergunta: você vai chegar onde quer fazendo as mesmas coisas? É uma reflexão. As suas ações, elas estão compatíveis com os seus sonhos? Então, olha como é que é interessante a observação das ações, da organização mental para aquilo que nós estamos desejando. Mas aí, você se pergunta, basta organizar? É que no momento em que nós estamos organizando, nós vamos encontrar os bloqueios, as travas. E nós chamamos isso de crenças limitantes. Você já deve ter escutado isso. Talvez não tenha compreendido como é que funciona a crença limitante. E eu vou te explicar agora como é que funciona a crença limitante. Mas eu preciso primeiro que você entenda o que é uma crença, antes de eu te explicar por que ela é limitante, ou quais são as limitantes. A crença é um pensamento sobre algo que você acredita. E esta coisa pensada atua no inconsciente, fazendo sentido para você e começa a ser uma verdade.
Então, a crença limitante é uma escolha com base em toda a programação que você teve desde quando você nasceu até agora, que faz sentido para você e você aceita. E aceita no automático. Na maioria das vezes, nós aceitamos essas crenças no automático. E as crenças limitantes, o nome já está explicando. Crença limitante, ela nos limita. E aí isso nos atrasa, travando a realização daquele desejo, daquele objetivo, daquele sonho, daquela meta. Ok? Eu vou dar 2 exemplos de crenças limitantes, que está na nossa programação muscular, no nosso cotidiano, no nosso comportamento dia a dia, desde tenra juventude, que é o medo do fracasso, o medo da rejeição. Nós carregamos isso conosco o tempo todo. Medo do fracasso e medo da rejeição. Para facilitar mais ainda o entendimento, as crenças limitantes existem quando queremos algo e não temos. Ué, como assim? É porque nós substituímos o não temos por uma informação que desencadeia a justificativa. E aí vem agora o entendimento que vocês vão fechar facilmente. Toda justificativa é uma crença limitante. Mas por que nós criamos as crenças limitantes? Eu já vou te dizer. Mas antes eu quero te dar alguns modelos que você vai entender muito facilmente sobre as crenças que te limitam. Ou não. 1. Não tenho tempo suficiente. Não tenho conhecimento suficiente. Não tenho dinheiro suficiente. Sou muito velho, não dá mais. Sou muito novo, não tenho experiência. Eu posso ficar aqui 2 horas falando de crenças limitantes. Percebam que cada uma dessas frases, ela vai justificar aquilo que você não fez. Não é interessante? Aí nós preenchemos o vazio. Quando existe o vazio causado por essa turbulência de pensamentos, por essa desorganização na estante mental, vou falar assim para que você consiga entender, preenchemos as faltas de ações por crenças que são as chamadas crenças limitantes e elas aliviam quando a gente não faz. Então, quando eu atendo um cliente e o cliente fala assim para mim, pô, você ficou de me entregar? Ah, mas eu não fiz porque choveu muito. Não foi mais a minha responsabilidade. Foi por causa da chuva. Então, eu fiquei aliviado. Eu fiquei tranquilo, eu fiquei calmo. Eu fiquei sereno. Então, cada vez que eu acrescento uma crença limitante, eu tiro de mim a responsabilidade. A autorrealização. A ação. E aí a gente começa a entender por que então eu empurro para segunda-feira, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui uma década, para depois do casamento, para depois da faculdade, para depois dos netos. E a gente vai criando um ciclo e que o tempo, quando a gente olha para trás, a gente deixou de fazer um monte de coisas e aí nós precisamos, então, organizar, ajustar essas informações em nossa mente para que as coisas aconteçam. E sabe qual é a pior crença limitante de todas? É acreditar que não tem crença limitante. Essa é a pior delas. Então, a crença limitante, ela justifica a realidade e a nossa própria incapacidade de lidar com as situações. E é um bálsamo maravilhoso ser falado, porque eu tiro a minha responsabilidade. Então, eu não fui porque choveu, eu não fui porque o carro quebrou, eu não fiz porque... Enfim, você vai encontrar uma justificativa e vai colocar no lugar daquilo que você deixou de fazer.
Isso é a crença que limita. Isso é a crença limitante. Ela nos tira a responsabilidade. E as crenças vêm de um conjunto de evidências que nós usamos o tempo todo na nossa volta. O tempo todo. E nós escutamos isso desde criança. Porque isso é uma programação coletiva. Isso é um advento da cultura, da herança cultural, do meio social. Eu comecei dizendo para vocês que nós aprendemos a arrumar tudo fora da nossa mente. Coisas tangíveis. Nós não aprendemos a consertar o nosso contexto, nosso conjunto de pensamentos e colocar cada um no seu lugar. Por exemplo, nós escutamos frases do tipo: não conheço ninguém por perto que ficou rico, famoso. Não quero ficar rico, quero apenas ter mais tranquilidade e mais conforto. Tem gente que sente culpa por ficar até milionário. Se ninguém fez, não sou eu que vou conseguir fazer. Olha as frases. E essas frases, elas vão programando as nossas vidas. E eu repito, toda justificativa é uma crença. Então, nós podemos entender que o segredo do sucesso, das coisas que nós queremos fazer, é não aceitar autojustificativa. Pensar um pouquinho antes e não aceitar a justificativa. Reprogramar a ação. Organizar sua agenda, entrar em ação e fazer. E existem ferramentas poderosas que vão gerar mudanças na sua vida. Quando você assumir a responsabilidade, descobrirá uma habilidade e competência para sair do problema. É simples. Porque enquanto a gente coloca isso fora da gente, enquanto a culpa é do carro que quebrou, da chuva que caiu, do sol que esquentou demais, você não vai encontrar solução. Você só vai encontrar solução quando é meu esse problema, é meu esse desejo, é meu essa meta. Como é que eu faço para resolver? Então, você assume a responsabilidade. Não confunda suas emoções com quem você realmente é. As nossas emoções são fruto de toda uma construção cultural emotiva. Mas o olhar racional sobre as coisas que precisam ser feitas são as coisas que precisam ser feitas. E ponto. Friamente. Um estado emocional baixo traz resultado e performance baixos. Eu vou fazer um jogo mental muito fácil para que você consiga entender. E, acima de tudo, eu quero lembrar você que todos os equívocos e todos os sonhos travados e todos os problemas que estão emperrados e tudo aquilo que você tem empurrado para a segunda, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, não é sua culpa. Não sinta-se culpado por isso. Nós recebemos uma programação intensa ao longo das nossas vidas, precisamos reajustá-las. Mas eu vou lembrar para vocês que aí você vai conseguir entender mais facilmente. Nós achamos que estamos o tempo todo escolhendo as coisas que nós vamos fazer. Não é bem assim. O meio em que estamos inseridos, as pessoas à nossa volta, elas interferem porque nós permitimos essa interferência, porque nós não estamos vendo. Nós não estamos assumindo a responsabilidade por reorganizar as coisas na nossa mente. Eu vou dar um exemplo. Eu quero que você imagine segunda-feira, 6 horas da manhã. Imaginando segunda-feira, 6 horas da manhã, qual é o conjunto de pensamentos que está vindo à sua mente? O que você faz quando você acorda segunda-feira, 6 horas da manhã? Você lembra do quê? Trabalho, compromissos, agenda, entregar aquele trabalho, aquele compromisso assumido com o seu clube Rotary, visitar filho, visitar neto, organizar a agenda da semana, segunda-feira, 6 horas da manhã. Então, você está sendo empurrado por causa do dia e da hora, até um conjunto de pensamentos. Agora, eu quero que você pense sexta-feira,
18 horas. O que acontece na sua mente na sexta-feira às 18 horas? O que você está lembrando? O que você está pensando? Você conseguiu entender que são pensamentos diferentes só porque você está num dia da semana e num horário diferente? Então, eu estou provando para você que até os seus pensamentos são manipulados. E que se você não assumir o controle, a sua vida é conduzida por vários outros fatores, menos o controle nas suas mãos. Bom, eu me comprometi com uma palestra rápida, com um ensaio dinâmico, só para vocês entenderem um pouquinho do poder da reprogramação através de um processo de coaching. E eu quero te dar 3 presentes. O primeiro eu vou fazer aqui agora, quero que você... Eu tenho aqui um conjunto de cartas que eu gosto de fazer perguntas aos meus clientes, quando eles... O processo de coaching, ele acontece semanalmente, no modo personal, né? Eu faço coaching com os meus clientes. Eu estou embaralhando as cartas aqui, ó, para você poder ver que eu vou tirar uma carta para fazer perguntas para vocês. Vocês anotem a pergunta que eu vou fazer para vocês responderem depois a vocês mesmos. Não é para mim, não. É para você responder para você. E aí, o meu cliente, quando ele está no momento entre uma sessão e outra, eu gosto de fazer umas brincadeiras dessa aqui, de pegar uma perguntinha e mandar para ele, porque um processo de coach... Ah, outra coisa muito importante. O seu coach, ele não realiza as tarefas no seu lugar. Ele não define quais são seus sonhos e suas metas. O seu coach, ele não interfere na sua vida. O seu coach, ele só faz perguntas para que você gere compreensão e encontre as soluções. É muito interessante, não é? Pois bem, eu vou fazer uma pergunta para você responder, não é agora não, durante a semana. Depois, se quiser falar comigo pelo Zap, eu vou deixar o Zap para você, você fala comigo. Primeira pergunta. A vida que você tem é a vida que você deseja? O que faria para transformá-la agora? Como o programa está gravado, se você não conseguir anotar a pergunta, você pode assistir depois e pegar essa pergunta que eu fiz agora para você. Mas eu vou repetir. A vida que você tem é a vida que você deseja? O que faria para transformá-la agora? Segunda pergunta que eu vou fazer para você. Eu estou olhando as suas carinhas aqui, tá? Quando eu deixo de olhar para a câmera, que eu estou olhando as reações de vocês aqui. Uns se assustam, uns dão sorrisos, tá bom? Eu vou fazer mais uma pergunta. Quais julgamentos você faz e que limitam sua vida? Quais julgamentos você faz e que limitam sua vida? E a terceira e última pergunta, para você refletir durante a semana, e essa resposta é para você escutar. Não é para mim não, viu? Terceira e última pergunta. O que deseja melhorar em você? O que deseja melhorar em você? Bom, essas 3 perguntas é um mini processo de coaching para você entender como é que funciona o processo de coaching. Quando você chega na frente do seu coach, nós vamos entender o seu estado atual. Nós vamos fazer uma entrevista para que eu possa te entender agora, conhecer você agora, saber aonde você quer ir. E aí, quando eu descubro para onde você quer chegar, a gente começa o processo. A magia do processo de coaching. É muito interessante. Já te dei o primeiro presente. Agora eu vou te dar o segundo presente do nosso encontro. O segundo presente é uma ferramenta diária, muito simples, que se você fizer todos os dias pela manhã, você vai ganhar muita energia, vai otimizar o seu dia e as coisas vão fluir muito facilmente. Essa ferramenta nós chamamos de diário de bordo. Diário de bordo. Imagina que a sua vida é uma grande viagem. Você está viajando e aí você precisa fazer um diário de bordo. Você vai responder 3 perguntas. Se você não quiser anotar, eu mando para o presidente do clube, ele manda para vocês depois. Mas a primeira pergunta, vou explicar como funciona. Você acorda, pega papel e caneta e responde essas 3 perguntas. Depois você vai viver o seu dia. E assim, todos os dias, tá bom? Primeira pergunta. O que eu fiz ontem que foi bom
e eu faria novamente? O que eu fiz ontem, que foi bom, e eu faria novamente. Segunda pergunta. O que eu fiz ontem que não foi bom e eu não faria novamente? Segunda pergunta. O que eu fiz ontem que não foi bom e eu não faria novamente? Terceira e última. Tarefas para realizar hoje. Tarefas para realizar hoje. Esse é o exercício que eu chamo de diário de bordo. Se você fizer isso todos os dias pela manhã, depois você me manda o zap daqui a 15 dias me contando. Vocês vão estar com um sorriso de orelha a orelha. Parece que vocês ganharam a máquina do tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. E o último presente, eu acho que esse vocês vão gostar. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na minha gaveta. Está em algum lugar aqui. Você já está finalizando, né, Cristiano? Estou finalizando. Tem algum lugar Tá aqui bom. vouchers para sessões gratuitas. E eu vou dar para vocês de presente, para cada um de vocês, uma sessão de coaching gratuitamente para fazer a sua autoavaliação. Basta você agendar comigo dia e horário, tá bom? Sem compromisso algum. Vou te dar de presente para que, a partir daí, você comece a revolucionar a sua vida e a atingir os seus resultados desejados. Esse, então, foi o nosso encontro para falar do poder da reprogramação através de um processo de coaching. Muito obrigado. Boa tarde. Opa, estou me enrolando aqui com o áudio. Obrigado, Cristiano. Nós agora abrimos para as perguntas e a interação com os presentes, mas quero usar aqui a prerrogativa de presidente. Isso vai até junho só, então deixa eu aproveitar. Você falou que das questões multitarefas, e aí as mulheres levam vantagem sobre os homens nessa história. Que elas são multitarefas e a gente nem tanto, vamos colocar assim, nem tanto. Estou falando da minha opinião e do que eu sinto também. Agora, da programação, eu entendo que essa programação ela possa vir até desde da tenridade, né? A gente vem trazendo isso de como das pessoas que nos influenciam e aí começam pela própria família. E então, vindo isso das crianças, né? Desde criança, quais seriam? Não sei se você tem que ser bem breve até por conta para a gente respeitar o nosso combinado, o nosso tempo. De quais seriam as melhores atitudes para a nossa reprogramação e para que a gente não influencie negativamente, perdoe se eu estou usando esse tipo de palavra, né, de colocação, mas nas pessoas, porque ao mesmo tempo que nós sofremos interferência, nós também interferimos. Bom, seria essas minhas primeiras colocações. E eu peço aos presentes que queiram fazer intervenções que usem o chat também para levantar a mãozinha, e aí o companheiro Tácito vai anotando aí uma ordem até quando o tempo nos permitir. Obrigado, Cristiano, mais uma vez. O primeiro inscrito para a intervenção é o nosso convidado, Aurelvaldo. Mas depois do Cristiano responder o que eu coloquei, não é isso? Não, eu pensei que ele fosse responder depois, mas tudo bem, por favor, Cristiano. É rápido. Olha só, nós sofremos programações o tempo todo e programamos as pessoas o tempo todo.
Só que com o tempo, com a nossa evolução, nós vamos entendendo e vamos compreendendo a influência que exercemos. Hoje vocês estão trazendo isso para a racionalidade, entendendo a responsabilidade de programar, porque nós programamos. O exemplo rápido de programação, alimentação. Pô, acho que ninguém aqui come carne de cachorro, porque culturalmente não foi atribuído essa informação para nós. Então, para nós é uma coisa absurda. É um exemplo clássico. A comida é uma programação. O que nós precisamos atentar o tempo todo é de dar a permissão e a escolha, e não a imposição, enquanto pais. Tá? E aí, para poder falar mais sobre isso, eu precisaria realmente de mais tempo. Mas você já percebeu essa importância e essa responsabilidade de ter cautela na programação das pessoas que estão sob seu comando, inclusive filhos e família. Por favor, Leovaldo. Boa tarde a todos, meu querido companheiro Cristiano. Eu vou tentar ser breve, né? Porque senão a gente vai ficar aqui horas discutindo sobre PNL, sobre banda, sobre todas essas questões de reprogramação. Mas eu queria te colocar uma coisa para você. Eu tenho muito cuidado quando eu falo em justificativa e desculpa. Eu costumo não confundir as duas coisas, porque me parece que uma tem a ver com algo que você está se esquivando e a outra que realmente tem a ver com o fenômeno de causa e efeito. O que causou aquilo e qual foi o efeito que gerou. E você abordou muito propriamente a questão de uma frase que Sêneca disse, que era: qualquer caminho serve quando você não sabe para onde vai. Então, primeiro você tem que saber para onde você vai, para depois você, então, se programar para aquilo ali. Tá? Eu costumo usar um exemplo muito interessante. Você acorda de manhã cedo num sábado e vai saindo pela porta da sala e sua esposa diz: você vai aonde? Eu digo: eu vou ali lavar o carro, depois eu vou ali no campinho jogar um futebol com meus amigos, vou passar no barzinho para tomar uma cerveja, depois eu venho para casa almoçar com você, tá bom? Ela disse: não vai fazer nada disso. Minha mãe está chegando aí na rodoviária, você tem que pegar ela, depois tem que levar o cachorro ao veterinário e por aí vai. E você tem que se reprogramar e se adaptar às questões que você tem no seu dia a dia. Tá? Mas a pergunta que eu vou fazer é bastante simples. Você falou em autoavaliação no final da sua apresentação, quando você ofertou a questão do coaching gratuito, né? Para que você desse oportunidade a cada um de fazer uma autoavaliação. E aí vem a minha pergunta. Em plena era das mídias sociais, como você, Cristiano, vê o coaching via internet, via YouTube, via uma mídia online? Essa era a minha pergunta, mas parabéns pela apresentação, foi fantástica. Obrigado. Obrigado, companheiro. Em rápidas palavras, é o seguinte: existe uma perda. Nós fazemos um processo de coaching online, fazemos. Eu faço esse processo já, mesmo antes da pandemia, que eu atendo clientes no Brasil inteiro, então, devido à distância, eu já atendia pelas redes sociais, por esse aplicativo, por exemplo, que nós estamos usando. Só que eu confesso como profissional que nós temos uma perda de qualidade entre 10% a 20%. Por quê? Porque nós fazemos a leitura corporal de um processo, né? Então, as pessoas, quando elas estão interagindo num processo de coaching, elas falam verbalmente e falam fisicamente. E aí fica limitado essa leitura ao campo visual somente do rosto, como nós agora, o olhar. Mas tem todas as expressões que são entregues pelo corpo, porque imagine você que você acabou de me conhecer. Então, eu não sou, para você, uma figura ainda confiável. E você vai fazer um processo de coaching comigo e, na primeira sessão, você vai entregar seus medos, suas expectativas mais particulares. Não. Só que o coach, ele consegue ver se você está entregando isso ou não, com base na sua expressão, nos seus trejeitos físicos que você entrega, na sua maneira de sentar, de se comportar fisicamente. Então, online resolve o problema, a gente passa por um processo, mas a confiança, por exemplo, que eu ganharia com 2 encontros, online eu ganho com 6 encontros, com 5 encontros. Então, a gente tem uma perda aí de 10%, 15% por ser online. Mas é o que nós temos e vamos seguindo em frente. Bem aí observado. Entra o raporte. Aí entra a questão do raporte. Obrigado, Cristiano. Alguém mais se inscreve para a pergunta? Bom, enquanto as pessoas vão
se inscrevendo. Cristiano, eu gostaria de colocar uma questão, assim, que você falasse um pouquinho mais, aproveitar seu tempo aqui conosco, sobre, você falou em crença limitante, né? E também falou do empurrar com a barriga, né? Assim, a procrastinação das questões que nós temos nas nossas vidas. A procrastinação, ela pode vir por diversos fatores, né? Inclusive aí uma questão até pode ser uma questão química até no corpo da pessoa, de algumas questões que ela possa estar passando pela vida. Agora, a crença limitante, eu entendi, você colocou muito da pessoa se limitar. Eu queria que você falasse um pouco do exterior te limitar também, porque a vida também te limita em muitas questões hoje em dia, por idade, por questões sexuais, por questões de raça, tem muitas questões limitantes do exterior. Como é que você vê isso? Bom, o mundo exterior é uma escolha, não é? Apesar de parecer que nós somos conduzidos pela vida, o mundo exterior é uma escolha. Nós escolhemos o mundo o tempo todo. Eu costumo dizer para os meus clientes que o mundo é o que acontece dentro e não fora. Primeiro, o mundo acontece dentro, não fora. Primeiro ele acontece aqui, para depois ele ser externalizado. Todas as questões externas que comandam nossas vidas foram permitidas por nós. Aí começa a compreender mais. É justamente pelo fato de aceitarmos o pensamento de que o fator externo tem mais a ver do que o fator interno. Aí sim, por exemplo, o companheiro usou um exemplo interessantíssimo. Sábado você está numa programação, a tua esposa te apresenta uma outra programação. Mas não pode existir uma previsibilidade? Né? Então, nós conhecemos, a sua esposa te conhece, ela sabe que todo sábado você vai jogar, o exemplo, tá? Todo sábado você vai lá jogar, tomar cervejinha e vai jogar. Então, a sua esposa está fazendo uma previsibilidade, com base no seu comportamento de sábados. Da mesma forma, você também conhece a sua família, ou seja, então você pode se antecipar a algumas questões eu vou chamar de organização, nesse primeiro momento. Então, você se organiza de forma antecipada, antevendo algo que possa atrapalhar a sua agenda de sábado. Bom, será que a minha esposa vai me pedir alguma coisa, vai precisar de alguma coisa, pensar em alguma coisa? Porque eu não quero que nada atrapalhe o meu sábado. Então, eu chego nela durante a semana, vem cá, como é que está sua mãe? Você quer trazer sua mãe? Como é que está isso? Eu só estou dando exemplos superficiais, rápidos. Mas o mundo externo, ele acontece com a nossa permissão. Agora, tem as ações possíveis das intempéries, da natureza, dos problemas causados pelo mundo externo, mas que nós podemos também ter um autocontrole direcionado, por exemplo, os paulistas que têm enchentes em São Paulo que invade água no carro. Ele tem prejuízos. Então, ele vai fazer um seguro. Então, sempre existe a possibilidade de você pensar no problema que possa surgir em decorrência das limitações físicas, das limitações do tempo, das limitações geográficas, das limitações comportamentais. E isso é feito através do quê? Da organização do que está dentro da mente. Eu teria que explicar isso de uma outra forma, mas eu acho que deu para fazer um compilado para dizer o seguinte: conforme nós vamos assumindo a responsabilidade pela nossa vida, é como se nós tivéssemos uma linha do tempo. Do lado esquerdo, nós somos o dono do tempo, do lado direito, nós entregamos ao acaso. E aí nós estamos no meio do caminho, 50%. Quando nós fazemos processos de organização, de autorresponsabilização, nós nos aproximamos mais da linha que faz com que nós assumamos a nossa vida. A gente diminui o acaso diário nas ações dos nossos dias. É mais ou menos assim. Perfeito. O nosso convidado, Julian Helbas, coloca uma questão para você aqui. Ele quer saber se após a Covid, né, a questão da pandemia, a busca pelo serviço de coaching aumentou e qual a faixa etária mais atendida por você?
A faixa, eu atendo, é interessante, eu vou fazer uma pesquisa dos meus clientes para ter uma amostragem disso, interessante. Mas, assim, superficialmente falando, o cliente entre 40 e 50 anos, é o maior número de clientes, parece que essa é a faixa etária de transições, de modelar novos caminhos, de novas escolhas. Me parece também que existe um número de separações de casamento muito grande nessa faixa etária, mudanças de profissões muito grandes nessa faixa etária. Então, nós temos aí um número maior de clientes na faixa etária de 40 a 50 anos. Se aumentou pós-Covid, eu diria que diminuiu por alguns fatores. Por quê? Se o maior número de clientes que eu tenho da faixa etária de 40 a 50 anos é o cliente que está em plena atividade profissional. E esse cliente ele teve quedas, ele teve reduções financeiras no seu negócio, na sua empresa, no seu emprego. Então, e o medo faz com que as pessoas elas guardem recursos para dar provimento a questões mais complicadas e centrais, como saúde, medicamentos, sei lá, guardar recursos, combustíveis, enfim. E aí ela faz escolhas por questões, por exemplo, que é o errado, é o equivocado, né? Então, ele economiza recursos, ele acha que coaching, terapias, desenvolvimento pessoal, organização pessoal seja um recurso secundário. Só que isso é uma possibilidade, eu não sei se isso é uma certeza, mas eu vejo que houve diminuição do número de clientes, mas eu acho por uma questão financeira do período que nós estamos vivendo. As pessoas querem guardar recurso financeiro para outras coisas. Agora, em clientes aposentados com determinada faixa etária, não houve mudança. Isso não houve, que já tem uma certa estabilidade, uma certa segurança, não está à mercê do mercado, dos movimentos financeiros. É mais ou menos por aí. Ok. E nós vamos encerrar aqui as nossas questões com a companheira Zélia Guerra lhe fazendo uma pergunta também. Obrigada, Tássio, pela palavra. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Estou procurando aqui. Achei. Uma das coisas que você colocou foi em relação à procrastinação, né? Das tarefas, aquela coisa toda. Existe uma tendência maior, às vezes você procrastina, não porque você tem medo, alguma coisa assim, mas simplesmente porque você não gosta de realizar aquela tarefa. Tem resolução para esse tipo de caso? Como é que a gente pode, de repente, assim, porque, por exemplo, assim, algumas tarefas são obrigatórias, mas a gente não gosta de realizar, concorda? No nosso dia a dia, a gente tem que fazer. Como é que a gente resolve essa questão? Então, aí nós teríamos que ter uma conversa um pouco mais profunda sobre o tema. Mas, em tese, não existe tarefa que você não goste de fazer. Mas como assim? É claro que existe. Não. Existem responsabilidades que você assumiu que tem um conjunto de tarefas que precisam ser feitas. E aí, no caso de você não gostar de realizar essas tarefas, nós temos que repensar suas escolhas. Entender a dinâmica de por que você está recebendo tarefas que não gosta de fazer. Então, mas aí teríamos que ter um diálogo mais profundo para trazer ressignificações, tá? Que isso também pode resolver, porque eu gosto de ser professor, mas não gosto de algumas demandas oriundos da profissão de ser professor. Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa entender essa dinâmica, o que é possível fazer para que essas tarefas não cheguem até você. Por isso que é uma reprogramação, por isso que é o ajuste do nosso... No coaching, nós chamamos de mindset, o conjunto de pensamentos que norteiam nossas mentes é o mindset, é o nosso conjunto de pensamentos. Mas há explicação para tudo. E uma delas é você estar fazendo estranhamente aquilo que não deveria estar fazendo. Mas aí eu preciso conversar. Depois você pega o meu zap para a gente conversar mais profundamente sobre isso. Tá bom? Obrigada. O governador Newton pediu a palavra. Governador, Um minuto. Vamos lá. Curiosidade, Cristiano.
como é o presidente do Rotary Resende e como é o clube que tem o presidente que é coach na gestão do clube? Newton. Qual é? Newton Amaral, que é o nome dele. Estou te vendo agora, estou te vendo aqui. Okay. Isso. Como é o presidente de um clube sendo coach? E como é o clube tendo esse presidente na sua gestão? Como é que é? Bom, vamos lá. Eu estou exercendo a minha gestão bem recente, tá? Por quê? Eu fui candidato a prefeito aqui na minha cidade. Opa. E aí, isso me afastou do clube. Eu precisei me afastar, não teve jeito. Eu tenho 1 mês e meio que eu assumi as minhas funções e estou devorando um monte de informações para poder agir. Então, eu vou poder te responder isso melhor daqui uns 10 meses. Então, agora eu estou entrando em ação. Basicamente é isso. Porque passou a eleição, eu fiquei 1 ano disponível para a eleição, que as pessoas veem um candidato só na eleição, acho que é só aquilo ali, 1 mês. Não. 2020 todo eu fiquei entregue ao processo eleitoral. Terminado o processo eleitoral em novembro, eu precisei colocar a minha vida pessoal em ordem, inclusive profissional, porque eu fechei a minha agenda o ano todo. Aí, assumo a presidência do clube para o meu clube recentemente há 1 mês e meio. E agora eu estou iniciando esse projeto. Daqui a 10 meses nós vamos ver esse resultado e vou ter o maior prazer de poder te contar como é que vai ser. Com certeza será sucesso. Beleza? Deus quiser. O governador Newton, ele tem um respaldo aí da Aline aí que não deixa faltar no clube nem para ele, de jeito algum. É a Aline que é presidente. Valeu, Cristiano. Obrigado, presidente Cleiton, devolvo a palavra para a sua presidência. Tassi, aí dele que ele não escute ela, não. Cristiano, muito obrigado. Eu acho que as pessoas estão digerindo, os companheiros presentes na sala, estão digerindo essas informações. Eu acho que é assim mesmo que a gente tem que fazer. Recebe, assimila, digere, depois troca. Eu acho que a oportunidade que você deu nessa troca, né, que possam ter, depois a gente continua essa conversa para quem quiser fazer uso da sua generosidade que você colocou à disposição, depois procura o Rotary da Tijuca e a gente faz a ponte. O Rotary é bem isso mesmo, a gente faz a ponte. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade e pedir ao Tácito que lhe apresente virtualmente o certificado dessa palestra de hoje. Esse é um certificado nosso do Tijuca que lhe oferece. Teremos dar um jeito de fazer chegar às suas mãos o material, o